hoje, Eduardo, a gente vai falar de um programa muito importante que acontecia durante o governo Lula e foi abandonado a partir do final do governo Dilma. No governo Temer e no governo Bolsonaro já não existia mais nada em relação a isso, que são os estoques reguladores. Boa. A gente tem hoje uma inflação de alimentos que todo mundo está vivendo essa situação, né? Até a nossa notícia aqui no ICL Economia, para a gente ter um aprofundamento maior. Então, o que acontece? A gente tem umas situações climáticas, por exemplo, em que a quantidade de alimentos fica mais escassa aqui na economia brasileira. O que o governo Lula fazia, inclusive não é nem a questão só do governo Lula, o governo FHC também fazia, isso acontecia mais ou menos até 2016, com uma certa frequência. Você tinha então que esses alimentos, que são geralmente grãos, como milho, trigo, soja, você colocava esses alimentos dentro do mercado, para as pessoas consumirem. Então, você fazia uma organização de oferta em relação a isso. A oferta de alimentos estava abaixo, você jogava esses alimentos, esses grãos para dentro do mercado e você fazia com que o estoque ficasse mais alto. Então, as pessoas conseguiam consumir mais arroz, feijão. Então, não tinha falta de alimentos. Por que o preço dos alimentos acaba ficando um pouco mais elevado durante esses momentos? Por exemplo, no primeiro semestre. Porque tinha uma baixa oferta de alimentos, os alimentos ficavam mais caros. Então, a gente precisa voltar a isso. E, diferente do que a fake news fala, essa situação também é boa para os produtores. Por quê? Quando você tem uma grande oferta de alimentos, o que o governo faz? Ele compra esses alimentos para formar seus estoques. Esses estoques não surgem do nada, né? Eles têm que ser comprados de algum lugar. Então, o governo comprava esses alimentos quando você tinha, então, uma alta de oferta e jogava no mercado na baixa de oferta. Então, uma política anticíclica, como se fosse. Exatamente, uma política anticíclica. Isso precisa voltar a ser feito no próximo governo. Isso precisa, porque você acaba com a questão da alta do preço dos alimentos, principalmente dos alimentos mais sensíveis à população brasileira, que são quais? O arroz e o feijão. Então, você tem uma política de colocar arroz e feijão no mercado quando tem falta, você não tem essa alta desse preço de alimentos. Então, é uma política extremamente inteligente que acaba com a questão da inflação de alimentos. Isso precisa voltar a ser realizado, Eduardo. Precisa voltar a ser realizado.